Um dos assuntos que eu quero abordar aqui na TV Ressignificando, que eu venho abordando no site ressignificando.com, é a parapsicologia. Eu estou envolvido com estudos na área da parapsicologia desde o ano de 1982, mais ou menos. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2009. E nos últimos anos eu venho observando uma grande ausência de informações a respeito da parapsicologia nos meios de uma maneira geral, não só no Brasil. Eu estive em Portugal no passado, porque eu sempre ministro cursos e palestras naquele país também, e as poucas vezes em que eu abri a boca para falar parapsicologia, as pessoas fizeram caras e bocas e tiveram atitudes onde ficou muito claro que não se sabe o que é a parapsicologia. E por que eu estou falando sobre parapsicologia? Porque tanto o site quanto a TV Ressignificando, ele é voltado não só para a programação neurolinguística, psicologia e desenvolvimento humano, mas é voltado para todo o desenvolvimento humano de uma maneira geral. E aí é que entra a parapsicologia. Então eu gostaria de, nessa série de vídeos que eu pretendo colocar aqui, esclarecer um pouco sobre o que é a parapsicologia e o que não é parapsicologia. A parapsicologia é um estudo científico ou com uma orientação científica voltado para estudar as capacidades da mente humana que muitas vezes não são estudadas pela ciência tradicional. Por que isso? Porque o tipo de fenômeno, de objeto de estudo que a parapsicologia se focaliza, ele viola completamente as leis da física newtoniana, que ainda é predominante e que ainda é usada como grande referência para validar aquilo que é científico e aquilo que não é científico. Quando nós começamos a pensar numa natureza mais quântica do universo, quando pensamos em energia, não vou entrar aqui nos muitos detalhes, mas eu posso citar, por exemplo, um filme que ficou muito popular chamado Quem Somos Nós, volume 2, What the Bleep, e um livro muito interessante, um pouco antigo, mas de uma grande referência, chamado Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Ali fica muito claro a história dos paradigmas. Existe uma grande controvérsia a respeito da parapsicologia, porque a parapsicologia parece desafiar as leis da física clássica, da física newtoniana, que ainda é a grande referência para aquilo que nós consideramos ciência e científico. No entanto, vários são os pesquisadores e cientistas que vêm se posicionando a respeito dos fenômenos parapsicológicos de uma maneira bem diferente quando se coloca em consideração a física quântica, as trocas de energia, e parece, simplificando aqui, porque eu não sou especialista nessa área, mas por tudo que eu leio pelo meu envolvimento na parapsicologia, que os fenômenos parapsicológicos que envolvem tempo e espaço, como por exemplo a telepatia, a comunicação mente a mente, a precognição e uma série de outras coisas, a comunicação de um organismo e outro organismo, ganham muito mais sentido dentro de um ponto de vista quântico, da física quântica. Mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes, eu vou entrar mais no detalhe específico da parapsicologia, que eu gostaria de deixar aqui no TV Ressignificando um registro a respeito do que é parapsicologia de uma maneira geral, de uma maneira fácil, para que as pessoas possam entender um pouco mais. Parapsicologia, se nós pararmos para analisar a etimologia da palavra, vem para, psique e logos. Para significa na continuação de, psiquelogos, psicologia, na continuação da psicologia. E já há muita controvérsia e muitas sugestões de que esse nome seja mudado, mas é igual a hipnose, né? Hipnos significa sono, né? Então a hipnose é associada a um estado de sono, e hoje já se sabe que as melhores hipnoses não necessariamente tem que envolver um sono profundo e uma perda da consciência, mas o nome se popularizou, hipnose. A mesma coisa para a psicologia. Então, na continuação da psicologia, nas fronteiras, naquilo que vai um pouco além do que nós conhecemos como sendo a psicologia. A psicologia, psiquelogos, o estudo do psique, o conhecimento do psique, do que existe na mente. Esse termo ele foi proposto
no século retrasado, no final do século retrasado, mas isso só começou a ser utilizado mais fortemente depois dos anos de 1930, quando a parapsicologia ganhou destaque mundial por conta das pesquisas científicas que foram realizadas. Por quê? Porque sabia-se que nós estávamos lidando com fenômenos que não eram fenômenos estranhos, fora da mente, de uma outra natureza. Não, sabia-se que esses fenômenos de alguma maneira estão ligados à nossa psicologia, à nossa estrutura psicológica, é o que acontece conosco. No entanto, não são os fenômenos que nós ordinariamente observamos de uma maneira geral, como a percepção, etc. Por quê? Como é que nós interagimos com o mundo? Nós interagimos com o mundo através dos nossos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, nós obtemos informações do mundo de uma maneira geral, a respeito do que acontece, e através do nosso aparelho motor nós agimos no mundo. Por exemplo, se está havendo um incêndio, eu posso ver as chamas, eu posso sentir o cheiro da fumaça, eu posso estar num lugar e ser queimado, via tato, pelas labaredas e tal. Então, com os 5 sentidos, eu percebo aquilo que está acontecendo no mundo, e eu ajo no mundo através do aparelho motor. Eu telefono para o corpo de bombeiros, eu fico paralisado, não faço nada, eu saio correndo, eu ajudo outras pessoas. Então é assim que nós ordinariamente interagimos com o mundo com o qual nós estamos vivendo. No entanto, como explicar alguns casos bem documentados, por exemplo, de pessoas que aparentemente conseguem saber o que está acontecendo à distância? E quando nós estudamos fenômenos parapsicológicos, nós precisamos ter em mente que nós temos 2 categorias de investigação. Existem os fenômenos espontâneos da parapsicologia, que são aqueles que ocorrem espontaneamente, e nós podemos estudar a manifestação desses fenômenos espontâneos. Fica um pouco mais difícil determinar a veracidade deles. Algumas vezes eles são bem contundentes. Existe a abordagem experimental, que é aquela abordagem onde vai-se para o laboratório, onde se isola completamente a pessoa que está sendo estudada, onde se elimina completamente qualquer interferência externa e prova-se que, de alguma maneira, a mente daquela pessoa interage com outros organismos e com o mundo de uma maneira geral. Esse dom e essa habilidade é chamado de psi. P de pato, S de sapo, I de irmã, psi. Popularmente chamou-se de paranormalidade, mas esse termo, quem estuda parapsicologia mais seriamente não gosta muito de utilizar, porque paranormalidade pode ser qualquer coisa que não seja normal, e a gente está falando de um dom humano, da mente humana. Então, quem estuda seriamente parapsicologia, quem é envolvido com a associação parapsicológica, chama de psi. O que seria psi? Seria a capacidade de um organismo interagir e trocar com outros organismos por meios que não os sensório-motores conhecidos. Por exemplo, de uma forma normal, a pessoa poderia saber do incêndio através dos 5 sentidos e atuar no mundo físico tentando prevenir esse incêndio através do aparelho motor.